Oi pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir? Como é que tá o som aí? Tudo tranquilo? Nós vamos iniciar daqui a pouquinho, né? Uns minutinhos aí. Só tô aqui compartilhando. Daqui a pouquinho a gente começa, tá? Vamos fazer mais um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, tá bom? Mais um instantinho aí a gente vai iniciar. Tá dando para ouvir direitinho, né? Que bom. O pessoal vai chegando aí, vai se acomodando. A gente começa às 20 horas, né? Tem mais uns 3 minutinhos aí pra gente começar. Quem quiser acompanhar no livro virtual, pessoal, esse livro ele tem em PDF, né? Os livros do André Luiz, todos têm em PDF. É bem facinho aí de baixar quem quiser acompanhar, né? É sempre legal, eu acho bom assim quando acompanha, quando as pessoas acompanham a parte escrita, né? Porque é mais fácil de guardar, de reter na memória aquilo que o André Luiz vai falando, né? É muito bom. Só mais um minutinho e a gente começa. Muito bem. Boa noite a todos que estão chegando. Fabiana, Vilma, Vanessa, Redonilde, Alexandre Mota, Maria Célia, Heloísa Cunha, boa noite. Vera Palavesini, boa noite. Elisângela, Cristiana, Pedro de la Testa, Flávia Suzana, boa noite. Eli Santana, Pedro Neto, Divina de Paula, Ivani Almeida, Lúcia Feitosa, boa noite. Marlene Patucci, Alvarinda Brasiliano, Selma Nunes, Adriana Gomes, Denise Bittencourt, Vera Rodrigues, Miriam Lopes, Cristina Seita, Oliveira Lima. Um grande abraço, pessoal. Todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Doce Amaro, Francisco, Anivalda, Nádia, Oliveira Lima. Um abração. Vamos começar? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, como nós sempre fazemos. Sempre pedindo a proteção do alto para este momento de luz. Porque é quando nós lembramos do alto, quando nós lembramos da espiritualidade, quando nos lembramos de Jesus, damos uma paradinha no nosso dia que está correndo, na nossa noite, e abrimos o nosso coração, a nossa alma, para suplicarmos ao Mestre. Senhor Jesus, querido amigo inseparável de todas as horas, nós só temos a te agradecer, Senhor, pela grata oportunidade que temos de nos conhecer um pouco melhor, porque passamos a compreender a nossa realidade espiritual. Através de André Luiz, nós vamos descobrindo a espiritualidade, o teu reino de amor, o reino de Deus, o reino dos céus. Então ajuda-nos, Senhor,
para fazermos deste momento realmente um momento iluminado, proveitoso, elevado, em que nós adquirimos mais informações, mais conhecimentos e também sentimentos novos. Que a luz do Teu amor preencha os nossos corações e que auxilie, Senhor, todos os irmãos necessitados que estejam ligados a nós neste momento, tanto os irmãos na vida material quanto aqueles que estão na vida espiritual. Obrigado por tudo, seja conosco mais uma vez. Que assim seja. Ok, boa noite a todos novamente. Vamos iniciar, né? Nós estamos no capítulo 10 do livro Nos Domínios da Mediunidade e nós vamos dar continuidade então a esse estudo, né? Nós já estamos em meio a esse capítulo, né? Nós começamos já nos estudos anteriores e nós estamos dando continuidade então. Só para relembrar, pessoal, nós estamos tratando no capítulo 10 do sonambulismo torturado, ou seja, a mediunidade inconsciente, psicofonia inconsciente, né? Só que torturada, né? Uma comunicação de baixo nível, uma manifestação mediúnica de baixo nível, tá? É uma senhora que está participando da reunião, está em busca de ajuda na casa espírita, e na casa espírita onde ela foi, permitiram que ela e o seu marido participassem da reunião mediúnica para colherem os benefícios. Ela é uma paciente psiquiátrica que vem há muito tempo sendo um enigma para a sua família material. Ela vem sendo um enigma, ela se constituiu um enigma pelo tipo de comportamento que ela tem demonstrado ao longo do tempo, né? Desde mocinha, ela teve momentos de desânimo, né? Momentos de revolta, né? E ela se submeteu a vários tipos de tratamento, medicação, né? Internamento em hospital psiquiátrico, e no momento ela está melhor, né? Fez até uma cirurgia da tireoide, né? Mas nada surtiu muito efeito. Agora ela está um pouco melhor, acabou de sair do hospital psiquiátrico, está um pouco melhor, e o marido resolveu procurar a ajuda do espiritismo, tá? Dentro da reunião mediúnica, várias comunicações estão se dando, ok? E os espíritos amigos permitiram que uma determinada entidade adentrasse o contexto da reunião mediúnica. E essa entidade entrou como um louco, como um alienado mental, e avançou sobre essa moça. Então, neste momento que o espírito avança sobre ela, e se engalfinha a ela, né? Ela começa a manifestar vários problemas, né? Principalmente na garganta, dificuldade de respirar, dificuldade de falar, tá? E entra numa crise de angústia terrível, né? Uma sensação ruim, e ela começa a manifestar então a presença daquela entidade, né? E inclusive as dificuldades que aquela entidade está sentindo. Porque a entidade traz uma grande ferida na região da garganta. E ela está retratando no seu próprio corpo aquela ferida, aquele mal-estar que a entidade traz, né? Inclusive essa entidade, como nós já vimos, teria sido o pai dela na última encarnação, tá? Então quem está obsediando essa moça é o seu próprio pai do passado, né? Depois nós vamos ver o que aconteceu de fato, a história, né? Por que ele está obsediando ela, né? Essas obsessões, dessa forma como a gente está vendo, elas nunca surgem do nada, elas nunca surgem por acaso, né? Não são situações casuais, são problemas muito graves, tá? São problemas muito graves do passado, certo? Então,
Vamos dar continuidade aqui, né, no assunto de hoje, tá? Inclusive o Hilário perguntou se não seria bom, se ela não poderia engravidar de novo, né? E aí o Aulus explicou que seria ótimo se ela engravidasse, até porque é, até porque essa entidade que está, isso aqui é importante, eu só vou lembrar aqui agora porque é bem importante, né? Essa entidade, o que teria sido pai dela no passado, essa entidade que está obsediando ela, está junto dela desde a infância. E conforme a programação previamente estabelecida, ela se casaria cedo e ela teria cedo também o filho que seria a reencarnação, essa entidade que estaria próxima a ela, tá? Que foi o pai dela no passado, ok? Então ela receberia nos braços essa entidade, que ao invés de um obsessor seria seu filho, e começaria o processo de mudança do relacionamento dos dois, a aproximação, o carinho dela iria ajudar e tal. Mas o que aconteceu? Quando ela percebeu a aproximação dessa entidade, ela se retraiu e acabou abortando. Né? E depois dela ter abortado, quando ela abortou, ela caiu moralmente, caiu consciencialmente, né? Porque quando a gente comete um crime dessa ordem deliberadamente, nós caímos espiritualmente, nós caímos vibratoriamente. E aí ela abriu espaço para a maior aproximação dessa entidade, que passou a influenciar mais ainda no comportamento dela e na vida conjugal dela. Chegava às noites, ela sempre entrava em crise, né, frustrando ela mesma e frustrando o marido também, né, não podiam nem ter o relacionamento sexual, que seria normal, tal, eles não conseguiam ter, porque chegava sempre à noite e ela entrava em crise e tal. Né? Então, isso foi agravando muito a situação dela, até que ela foi internada e depois ela saiu do internamento um pouco melhor. Né? Eles estão tentando a doutrina espírita. Então, vamos lá. Aí continuando, né? O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida a médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito arfante e gemia em soluços. Quer dizer que o Clementino, que é o dirigente espiritual da reunião, está tentando ajudar a dupla ali, a moça e o pai dela, né? A moça e a entidade obsessora, para que se acalmem, né? Para que se tranquilizem, e o Raul Silva fazendo a doutrinação, né? O doutrinador material aqui conversando com o espírito, né? E o espírito falava: para mim não há recurso, sou um renegado, perdoa, meu irmão, e o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul, com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados, todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Né? O Raul Silva argumentando para ver se ele começava a ceder um pouquinho que seja, né? Avançando no terreno da harmonia, né? Da harmonização que ele tanto precisa, né? A entidade, né? Não posso, chorava o infeliz. E à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, né, que é a moça e o espírito obsessor, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje, a se enraizarem nas sombras de ontem. Né? Quer dizer, para examinar com serenidade os problemas da obsessão na mediunidade torturada, qual a gente está vendo agora, nós não podemos esquecer as causas do suplício de hoje, a se enraizarem nas sombras de ontem.
né? Então aqui está dizendo justamente que a obsessão ela tem causas profundas no passado. E uma coisa interessante, né? Para que a gente analise com serenidade. Por quê? Porque às vezes, quando a gente é mais inexperiente e a gente não tem acesso a certas informações, a gente logo toma partido. A gente fica indignado, a gente perde a serenidade. Porque a gente acha que está tudo errado, que a entidade não podia estar influenciando, né? A gente toma partido e acha que alguém é coitadinho e que o outro não podia estar fazendo isso. E não existem coitadinhos, na verdade, né? Nós somos todos espíritos antigos, vividos, fizemos inúmeras escolhas ao longo das nossas encarnações, algumas certas, muitas erradas. Hoje nós estamos sofrendo o reflexo de muitas escolhas ruins que a gente fez, né? Nós vivemos o reflexo do nosso passado muito fortemente, através da família, através do trabalho, através da própria religião, através da convivência. Nós nos deparamos com muitos dos problemas que nós mesmos criamos para nós, inclusive no nosso próprio corpo físico, determinados problemas que a gente tem, limitações que a gente tem, né? Então, dentro da lei divina, dentro da justiça divina, não há coitadinhos, há espíritos construindo a sua vida. Alguns sabendo construir melhor, outros construir de uma forma mais precária, mas vamos todos aprendendo, né? E aprendendo, nós vamos descobrindo o que escolhemos, né? Quais caminhos escolhemos para sermos mais felizes, né? Então, para a gente examinar a obsessão na mediunidade, né, torturada como a gente está vendo, a gente precisa entender o passado. A gente precisa compreender a lei de causa e efeito para que a gente não tome partido das pessoas, né? E a gente age de uma forma realmente justa, serena, tranquila, né? Aí continuando, os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes. Olha lá, os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes, que se prendem ao passado remoto e próximo. O passado remoto é o passado antigo, né? Um passado de várias existências atrás, né? E o passado próximo, né? Tanto dessa última quanto até dessa vida mesmo, que se refletem no nosso hoje, né? Então, nas casas espíritas, aliás, não só nas casas espíritas, né? Mas em qualquer lugar, nós nos deparamos com dramas comoventes, né? Que tem a sua origem no passado de erros, né? Ok. Apontando o casal com a destra, continuou com a mão, né? Com a mão direita, a destra, né? Apontando o casal com a destra, continuou. O esposo de agora, olha então como começou esse problema aqui desse pai e dessa filha no passado, tá? Vamos ver como começou. O esposo de agora foi no pretérito, no passado, né? Um companheiro nocivo para a nossa irmã obsediada. Então vamos lá. O esposo de agora, ele também foi companheiro dela no passado. Só que ele foi um companheiro nocivo para ela. Quer dizer, ele não fez bem para ela. Foi alguém que fez mal, né? Que ajudou a desequilibrá-la no passado. Você vê como é que é a justiça divina, né? E agora ele está junto dela de novo, sofrendo junto com ela para tentar ajudá-la a se reequilibrar. Tá? Então ele foi um companheiro nocivo para a nossa irmã obsediada, induzindo-a a envenenar o pai adotivo. Hoje, metamorfoseado, quer dizer, transformado no verdugo que a persegue. Olha que drama terrível, né? Quer dizer que ele, companheiro dela no passado, o esposo atual, né? Companheiro dela no passado, ele induziu ela a envenenar o próprio pai.
né? Você vê a influência que a pessoa às vezes tem, né, sobre a outra para o mal, né? Poderia influenciar para o bem, né? Ele teve uma influência nociva, levando ela a se comprometer gravemente com a justiça divina, né? E com a consciência dela. E ela envenenou o próprio pai. E detalhe, era o pai adotivo dela. Não era nem o pai legítimo, não é biológico, era o pai adotivo dela. Né? Vamos ver por que ela fez isso. Né? Vamos entender aqui. Então vejam que, né, a gente às vezes olha alguém passando por certo problema no presente, você não imagina que a pessoa teria matado o próprio pai. Né? Você não imagina que a pessoa teria cometido um crime grave. Mas aí a gente vai aprendendo, justamente as pessoas que chegam à casa espírita, essas dores terríveis, esses problemas terríveis que as pessoas arrastam, essas dificuldades enormes que elas vêm trazendo, né? Cada uma delas tem uma história. Cada problema desse que se apresenta para a gente tem uma história, né? Tem um drama por detrás disso, tem um passado por detrás disso, existem vínculos, né, por detrás desse problema, tá? Ok. Isso é importante a gente compreender, para a gente tratar com mais amor, inclusive, para a gente tratar com mais carinho, para a gente tratar com mais dedicação. Não são problemas fáceis, não são problemas superficiais, são problemas profundos, delicados, antigos, né, que merecem o nosso melhor carinho, o nosso maior respeito, né? Certo? Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram. Ok, o pessoal pedindo oração. Certo, então vamos lá, né? Então, vamos ver por que ela matou o pai dela, né? Herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões. Então, a única herdeira, um senhor aqui que tinha muitas posses, né, pelo jeito aqui, né, considerável fortuna, com testamento garantido, sua condição de filha única e adotiva, né, percebeu que o pai dela iria alterar o testamento. Né? O pai dela iria alterar o testamento. Ela percebeu isso. Né? Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. Nasceu no século XIX, né? Provavelmente. A viúva, o viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Estão percebendo a história? Quer dizer que o Senhor, né, pai dela, que havia adotado ela, tratou ela com todo carinho, criou ela com desvelado carinho, rico, né, percebeu que a menina tinha escolhido, que a moça tinha escolhido um rapaz que estava só interessado no dinheiro dela. A experiência dele, a sabedoria dele, percebeu que ela escolheu mal, escolheu um rapaz que só queria se aproveitar dela, né? E ele tinha razão, né? Não sei se eles deviam ter ficado juntos ou não, isso não dá para a gente deduzir aqui, mas ele, de certa forma, tinha razão, né? Porque para ele induzi-la, para ele induzir
ela a matá-lo, é porque era alguém realmente sem escrúpulos, né? Era alguém assim realmente bastante desequilibrado a ponto de propor algo assim, né? Então, de fato, não devia ser uma boa presença, né? Para ela, né? E o pai dela percebeu isso, né? Procurou então subtraí-la à influência do noivo, verificando que debalde lhes buscava a separação. Quer dizer, ele tentou separar, e aqui eu não estou dizendo que ele devia ter feito isso, mas ele tentou, eu digo que ele teve uma boa percepção, ele percebeu corretamente, né? Agora, se ele iria conseguir ou não convencê-la, né? Ou se ela iria aceitar, aí é uma outra questão, né? A questão é que ela escolheu ouvir o namorado, o noivo, né? E preferiu matá-lo, né? Então, ele percebeu que não conseguia afastar os dois, né? Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo por intermédio de entorpecentes contínuos. Você vê que coisa. Então, a hora que eles perceberam que eles iriam perder o dinheiro que o pai dela ia deixar, eles resolveram, ele induziu ela a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos, né? Foi ministrando algum entorpecente, algum remédio, alguma substância, né? Anulado o velhinho por 2 semanas de falsa medicação, o serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Né? Quer dizer, eles foram dando uma determinada medicação falsa e aí complementaram com uma dose menor de um determinado corrosivo. Né? Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu o marido ao casar-se. Né? Então os dois conseguiram aquilo que eles queriam e acabaram ficando ricos os dois. Contudo, em pouco tempo viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino confesso. Aí apareceu a realidade dele, pelo menos para ela, né? Porque o pai dela já havia percebido. Né? A questão é que ninguém foge aos seus compromissos, né? Eu não sei se ela devia ou não ter ficado com ele, pode ser que fosse um compromisso dela mesmo, e que ela deveria padecer a influência dele, que o pai dela não conseguiria mesmo deserdá-la, né? Pode ser que fosse um compromisso dela mesmo que ela teria que passar. A gente não sabe, aqui não vai dizer se ela devia ou não ter passado por isso, né? Tem situações que você acaba entrando por determinado caminho, vai fazendo escolhas, até porque você sente uma determinada ligação com uma pessoa. Por mais que os outros falem, não faz isso, cuidado, você sente que tem uma ligação com determinada pessoa. Né? Seja por quais influências seja, você se vê arrastado numa determinada situação, né? Ela ficou apaixonada, tudo isso tem uma razão de ser. Não ocorre assim aleatoriamente. Muitas vezes, frequentemente, são os compromissos da pessoa do passado, com quem ela se ligou em algum momento e que reapareceu na vida dela. Né? Agora, não justifica matar o próprio pai. Né? Então, o fato da gente reencontrar com certos compromissos, para a gente padecer do que a gente tem que padecer, se for o caso, não justifica nós praticarmos o mal. Nós encontrarmos certos compromissos para saldarmos certas dívidas, todos nós temos certos compromissos desse tipo. Agora, não justifica nós lançarmos mão desse tipo de expediente, né? Um expediente criminoso, e que iria mais atrapalhar, iria criar novos compromissos para ela. Né? Então, isso é que a gente não pode fazer, né? É preferível a gente sofrer o que a gente tem que sofrer do que a gente fazer mal a alguém, né? Pelo menos se a gente está sofrendo
buscando o bem, nós estamos saldando as nossas dívidas e vamos em frente, né? Agora, nos comprometendo com o crime, nós estamos abrindo uma nova conta perante a justiça divina, né? E aí o que aconteceu? Vamos ver a sequência aqui. Então ela percebeu logo que o marido era um jogador inveterado e um libertino, confesso. Quer dizer, tinha uma vida toda desregrada, né? Era uma pessoa sem princípios, sem moralidade, né? Que se entregava às suas paixões sem controle, né? Então, viu-se presa de aflitivas desilusões porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino, confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física. Quer dizer que o resultado para ela é que ela foi relegada à profunda miséria moral e física. Quer dizer que ele arrastou ela, né? Ela se deixou arrastar, né? Por ele a uma degradação moral e física, né? Com repercussões até no corpo físico, né? Porque quando a gente cai moralmente, nós caímos vibratoriamente, as companhias espirituais também são as piores, e aí a gente acaba refletindo, isso até no corpo físico, né? Através da perda da saúde, né? Todos que estiverem precisando de ajuda, pessoal, infelizmente a gente não tem condição de ajudar aqui diretamente cada um de vocês e falar com cada um de vocês que estão entrando aqui no estudo, né? Conversarmos a respeito das dificuldades que vocês estão passando e tal, até porque a gente está dentro de um estudo, né? Mas se vocês pararem um pouquinho e começarem a prestar atenção no que a gente está estudando, tá? Ouvir o que está sendo dito, analisar, né? Manter o pensamento em oração, ok? Isso ajuda muito nesse momento, até porque não se trata apenas de um estudo, se trata de um momento de vibração, um momento de oração, um momento de ajuda espiritual, em que os espíritos vão nos ajudando, tá? Enquanto vocês estão ouvindo com pensamento elevado, os espíritos estão aplicando passe em cada um de vocês, estão às vezes afastando determinada entidade da casa de vocês, tá? Então, mas é importante que não fique só fixado no problema, é preciso esquecer um pouquinho e fixar na leitura aqui, no estudo, para que facilite a ajuda também, tá? Porque senão o pessoal entra e fica muito fixado no problema, né? E aí fica difícil sair um pouquinho da aflição, né? Se acalmar um pouco, tal, ok? Agora, se ligando ao estudo, aí vocês vão melhorando, vocês vão sentindo maior alívio, certo? Então vamos lá. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos. Então, olha só, o pai dela, né, que ela havia matado, né, através do envenenamento que ela fez, né, o pai dela ficou imantado a ela. Imantado de imã, né? Acaba grudando ali. Mas por que Deus permite isso? Porque é da lei que o cobrador tem acesso ao devedor, né? Então o pai dela, que se sentiu lesado, foi prejudicado, foi assassinado, ele tem acesso a ela. Por quê? Porque ele é o cobrador e ela é a devedora, né? Então a lei divina permite que isso aconteça, até por uma questão de justiça, né? Ok? Então ele se mantou a ela com desvairada fome de vingança, né? Porque ele foi assassinado, né? Submetendo-a
a horríveis tormentos íntimos. Isso já na encarnação passada. Vocês entendem que a obsessão de hoje, na verdade, é como que uma continuidade da obsessão que ela criou na encarnação passada e que já na encarnação passada ela começou a viver pela presença do seu pai desencarnado, né? É assim que eles fazem, né? Eles encontram a porta de acesso à nossa mente, devido à culpa que a gente traz do que a gente fez, e aí eles vão induzindo a gente devagarzinho. São pensamentos estranhos, são pensamentos negativos, são emoções negativas, e isso tudo, quando a gente baixa a guarda, a gente vai absorvendo, né? Essas energias, essas emoções, esses pensamentos, né? Aí a obsessão ela vai ganhando corpo, tá? Em verdade, o parricídio, né, que foi o assassinato do pai dela, permaneceu ignorado na Terra, mas foi registrado nos tribunais divinos, e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Né? Então, aquilo que foi criado ali, o parricídio, gerou reflexo que até hoje, aqui na história que a gente está lendo, esse trio, qual trio? O do rapaz, o da filha e do pai, estão entrelaçados. O destino deles está entrelaçado, porque eles se uniram, né, numa situação dramática, numa situação criminosa, né, e estão se mantendo ligados pela vinculação vibratória, né? Ok? Estão numa provação, né? A ideia era que ele viesse como filho de ambos, né? A programação era essa. A tentativa de ajustamento era ele reencarnar como filho deles, né? Dos dois. E os dois iam cuidar com todo carinho e tal. Mas aí eles resolveram abortar, né? Aí aumentaram mais o problema, mais dívida, né? O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva e depois de breve intervalo o assistente continuou. Quer dizer, o doutrinador estava ali conversando com a entidade através da moça, né? A moça estava incorporada, né? É daquelas pessoas que às vezes vão na reunião mediúnica a primeira vez lá, já incorpora. Porque ela já vem incorporando em casa. Ela já vem incorporando, já vem tendo crises, já vem tendo, né? Já estava internada. Ela já vem num processo obsessivo, né? Então ela está incorporando na casa espírita, na reunião mediúnica, que é o melhor lugar que ela poderia incorporar. É o local mais preparado, o ambiente mais cuidado, mais protegido, com as pessoas melhor preparadas para cuidar de uma moça que está incorporando, né? Que está entrando em crises que a medicina acha que são crises apenas de esquizofrenia, surtos, mas na verdade ela está num fenômeno mediúnico, né? Ela é uma médium, certo? Então ele continua, né? O Raul Silva continua doutrinando aqui, né? O espírito através da moça, né? É lógico que essas comunicações, assim, através de médiuns não treinados, né? Médiuns ainda desequilibrados, é muito mais difícil. Geralmente é mais difícil, né? Você intervir em processos obsessivos assim é menos produtivo do que através de médiuns preparados. Aqui os espíritos amigos estão dando uma demonstração para o André Luiz e para o Hilário, para que eles coloquem no livro, tá? Foi permitida essa comunicação, foi permitido a entidade avançar sobre a moça porque eles estão estudando ali o caso. Isso serve para milhões de pessoas depois de colocado num livro, tá?
Pode ser que essa moça ela esteja indo à reunião e eles estejam colocando, por exemplo, essa entidade para se comunicar, pode ser até que já tenham tentado, né? Colocar essa entidade para se comunicar através de outro médium, que não fosse a moça. Pode ser que eles tenham tentado isso. Ou poderia ser que eles viessem a tentar isso, até para ser um processo mais produtivo. Tá? Cada caso é um caso, né? Então, o infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva. E depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe. Nos planos inferiores da vida espiritual, vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima, que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa de luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Quer dizer que depois que eles desencarnaram, no plano espiritual, nas regiões inferiores, ambos ficaram vagando por muito tempo na faixa de ódio. Ambos. Né? Então, tanto ela quanto o pai dela. Né? E na nova etapa de luta agora, né, nessa encarnação que ela está vivendo agora, o pensamento dela está enovelado ao dele. Como assim enovelado? De novelo. Né? Você pega um novelo de lã, tá ali tudo, né? aquele pacotinho, né? Aquele novelo, né? O pensamento dela está enovelado ao dele. Tamanha ligação que ambos têm. Né? O ódio liga as pessoas muito mais do que o amor. O amor aproxima as pessoas, mas o amor liberta. Né? O ódio gruda as pessoas. O ódio cria esses novelos de pensamentos, né? Cria esses emaranhados de pensamentos que só vão ser retirados, só vão ser desfeitos, esses rolos que a gente fez, com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos, com o passar das décadas, né? Talvez dos séculos. Ok? Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio. Ela passou a infância e a puberdade experimentando o assédio dele. Quer dizer que já na infância ele já estava assediando ela. O que é muito comum, viu, pessoal? É muito comum. Extremamente comum, tá? Aquela criança excessivamente chorosa, excessivamente caprichosa, ou excessivamente desequilibrada, descontrolada, ou com atitudes até um tanto perversas, é uma pessoa, um espírito encarnado, né? Essa criança é um espírito encarnado que está provavelmente sofrendo influências de uma pessoa ou de algumas pessoas que desde a infância já estão próximas a ela. Hiperatividade, déficit de atenção, em um cortejo de outras dificuldades, até depressão infantil, tentativas de suicídio, tudo isso tem, e muitas outras coisas, até algumas somatizações também podem surgir como resultantes de determinadas aproximações, já na infância, pessoal. Não é uma exceção, assim, não. A maioria das crianças já tem as suas companhias desde cedo próximas a elas. Tem os espíritos querendo ajudar e tem determinadas presenças já meio que ligadas a elas. Tá? Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda que deixa bem claro isso, né? Eles estão observando um educandário, né? E as crianças na hora do intervalo, as crianças brincando e tal. E aí o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que ele vê as crianças ali, a maioria delas, com presenças próximas a elas. A maioria delas acompanhadas.
acompanhadas pelos seus compromissos, acompanhadas pelos seus, né? Aí até o instrutor ali mostra uma determinada criança, ó, tá vendo que a criança está fazendo birra, não sei o quê. É uma obsediada, futuramente candidata a utilizar remédios psicotrópicos, tal, vai explicando para ele. No momento se caracteriza por esse tipo de comportamento. No futuro vai demonstrar outras dificuldades. É lógico que isso tudo, pessoal, eu estou falando assim, não para assustar, eu estou falando para alertar a importância da evangelização infantil, a importância do evangelho no lar, a importância dos pais se envolverem com a ajuda espiritual, porque eles são os primeiros a serem ajudados, a sua família é a primeira a ser ajudada. Quando você se resolve a trabalhar no bem, você é o primeiro a ser ajudado, a sua família são os primeiros a serem ajudados. Seu filho, sua filha, né? Quer dizer, inúmeros benefícios a gente pode colher quando a gente se lança às tarefas do bem, quando a gente se lança às tarefas da desobsessão, do socorro espiritual, através da mediunidade, da caridade da casa espírita, né? Através de muitas formas diferentes. Então, tudo isso é muito importante e afeiçoar os nossos filhos ao conhecimento superior, para que eles, com o tempo, também vão se tornando médicos de si mesmos. E eles próprios comecem a trabalhar pela sua cura interior, pela sua cura espiritual. Porque nós não vamos ficar a vida inteira com os nossos filhos, mas uma vez que eles vão entendendo com o tempo como é que funciona a reencarnação, como é que funciona a mediunidade, como é que funciona a lei de causa e efeito, né? A influência espiritual. Então eles começam a adquirir essa consciência e com o tempo eles começam a trabalhar a favor deles. Mas enquanto são crianças, eles estão muito mais sob a proteção dos pais, sob a orientação dos pais. Então aí nós temos uma responsabilidade muito maior, né? No período de formação, principalmente, né? Que nós estamos formando caracteres, nós estamos ensinando hábitos, nós estamos dando exemplos e tal. É extremamente importante isso, né? Então, aqui nós estamos vendo, né? Uma pessoa que desde a infância, né? Ela já está sofrendo influência, já está obsediada, já está sob a influência do seu antigo pai, né? A quem ela assassinou, né? É que a gente olha para a criança, a gente só vê assim a inocência, a ingenuidade, a gente só vê assim, né? Parece tudo uns anjinhos, né? Ainda mais porque quando é criança é tudo bonitinho, é tudo, né? Alegre geralmente, né? Mas é um espírito, né? É um espírito, todos são espíritos eternos, todos são espíritos antigos, vividos, e todos têm os seus compromissos também, né? Então a gente precisa olhar assim com os olhos um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, inclusive, né? Para a gente não ficar só assim nos mimos, né? Para a gente não ficar só nos presentes ou só né? Nas facilidades, né? Mas para que a gente possa também dar condições para que a pessoa seja equilibrada. Isso é importante, né? E os excessos não costumam fazer muito bem para o equilíbrio dos nossos filhos. Os excessos não costumam fazer muito bem. Então, se nós queremos pessoas equilibradas, nós temos que tomar alguns cuidados. Os excessos de tudo, né? Não costumam fazer muito bem. Tá? Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Então atravessou a infância, a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância, né? O assédio lá à distância, né? Aqui no caso específico dela,
Não era alguém que ficava junto a ela permanentemente, né? Ah, aqui, quem que colocou aqui? Deixa eu ver. Uma pessoa colocou aqui. Alguém perguntou, não lembro quem, que perguntou, e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nós exercemos sempre. Nós exercemos tanto no passado, quando escolhemos uma atitude infeliz ou uma atitude positiva, né? E o livre-arbítrio continua no presente, quando nós podemos saldar as nossas dívidas ou podemos nos revoltar contra as circunstâncias que a gente está vivendo, ok? Então, olha só, repetindo, o livre-arbítrio existiu no passado, quando eu escolhi, no caso é que ela escolheu acabar com a vida do pai dela, assassinado, ela estava usando o livre-arbítrio. Só que quando a gente usa o livre-arbítrio, tá, a gente está elegendo um determinado caminho, só que aí nós vamos ter que trilhar esse caminho então. Qual que é o caminho? Ela acabou com a vida do pai dela, o pai dela ficou revoltado com ela e se engalfinhou ela. Né? Ela escolheu também abortar. Ok, foi uma escolha dela. Ela tinha essa possibilidade de escolher entre ter o filho, que seria a reencarnação justamente desse espírito, ela resolveu abortar. Usou o livre-arbítrio. Né? Só que aí ela escolheu um caminho. Qual caminho? Ele se sentiu novamente prejudicado e avançou sobre ela de novo. Entendeu? Então, nós estamos sempre usando o nosso livre-arbítrio. Né? Ela escolheu o livre-arbítrio quando ela aceitou o rapaz na vida dela, quando deu ouvidos a ele. Ela usou o livre-arbítrio. Só que agora ela também pode usar o livre-arbítrio. Né? Ela está sofrendo as consequências dessas escolhas do passado. Mas ela pode usar o livre-arbítrio dela também. Ela aceitou ir na casa espírita, ela está aceitando fazer o tratamento dentro do espiritismo, está usando o livre-arbítrio. Só que agora ela está começando a fazer escolhas melhores. Né? Ela vai continuar nesse caminho? Não sei. Né? É a vida que vai demonstrar, as escolhas dela que vão dizer. Não é? É que quando a gente sofre uma coisa, a gente se sente todo prejudicado. Né? Ah, mas eu não tenho livre-arbítrio. Só que a gente tem que lembrar que a gente está sofrendo é porque a gente semeou, né? Justamente usando o livre-arbítrio. Então vamos lá. Continuando aqui. Então essa entidade estava acompanhando ela, estava influenciando ela, porque os espíritos, pessoal, eles não influenciam só de perto, não. Não influenciam, eles influenciam à distância também, viu? Por quê? Porque através da frequência em que eles vibram e nós vibramos, se nós vibramos na mesma frequência, ele pode estar longe e pode estar influenciando o comportamento da pessoa que está recebendo a sua energia, tá? Por isso que sempre elevar o pensamento é algo que vai nos ajudar. Isso ajuda. Isso é usado o livre-arbítrio para a nossa melhora. Né? Então, atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio à distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Então, olha só, a entidade tinha influência sobre ela, já estava influenciando ela, só que a uma certa distância. A uma certa distância, né? Não estava tendo um contato tão próximo, tão direto, tão colado a ela, não. Mas estava influenciando. Tanto que ela já era, desde a infância ela já era, e principalmente a partir da puberdade, ela se tornou um enigma para a família, pela atitude chocante que ela adotava no contexto familiar, né? Só que quando apareceu o outro personagem, que era o namorado dela, que se tornou o marido dela, que também teve relação
com ela no passado e com o pai dela, né? E aí vem a maternidade, a possibilidade da maternidade, ela fraquejando perante a maternidade, aí a entidade teve condição de se aproximar dela totalmente. Aí a entidade se aproximou, colando-se a ela, né? E é o que a gente está vendo aqui agora, né? Então, fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal. Uma fraqueza, ela fraquejou nas primeiras tentativas da experiência maternal, da responsabilidade maternal, né? Então ela fraquejou e abortou. Não quis aceitar a responsabilidade maternal. Aí o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, né? Porque ele tinha uma ascendência sobre ela, porque ele é o cobrador, ela é a devedora, né? Então ele tem um acesso a ela. Aí a entidade se aproximou dela e acabou com o equilíbrio dela. Ok. Sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sob os nossos olhos, não conseguimos fugir da indagação para melhor fixar o entendimento, fixar ensinamentos, né? Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou: com quem, então, nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente? Quer dizer, o Hilário ficou espantado, né? O Hilário ficou espantado, porque ele não imaginava, né, que o marido dela de agora tinha parte nos débitos dela. Ele ficou... mas isso também acontece no presente, viu, pessoal? Então, as pessoas que chegam com dificuldades, que chegam com doenças, que chegam com desequilíbrios, com obsessão, tal, né, problemas psiquiátricos, e vem acompanhada por alguém, né, que insiste para que a pessoa vá para o centro, busque ajuda, insiste para que faça o tratamento. Ela, frequentemente é uma pessoa que tem participação no problema que a pessoa está vivendo, né? Tem a sua responsabilidade. Ninguém está à toa na nossa vida, ninguém cai de paraquedas na vida de ninguém. Tudo se encaixa perfeitamente na lei divina, na nossa vida. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? Então, por isso que aceitar as dificuldades, né? Tentando melhorar, é claro, mas evitando a revolta, evitando a indignação, evitando a rebeldia, né? Evitando a reclamação, é o melhor que a gente faz, porque nós estamos no lugar certo, passando pelas experiências que precisamos, para tirarmos o aprendizado que nós necessitamos. Se nós fugirmos ao aprendizado, a vida vai colocar a gente em novos aprendizados, do mesmo tipo. Mudam os personagens, muda o cenário, mas o tipo de aprendizado acaba sendo o mesmo. Nós vamos fazer esse aprendizado com outras pessoas, em outros lugares, de uma outra forma, mas nós vamos fazer esse aprendizado. Então, já que estamos passando por ele, vamos aproveitar da melhor forma, né? Vamos aprender do que nós precisamos aprender, tá? Aí o Aulus disse, sem dúvida, o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. O poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. Quer dizer que nós estamos junto a determinadas pessoas com um objetivo justo, com um objetivo positivo, né? Existe coerência na nossa vida, existe uma ordem por detrás da nossa vida. Nós é que às vezes não percebemos, não compreendemos, até porque a gente não pode compreender tudo na nossa vida. Aliás, nós não temos condição
de lidar com certas verdades ainda. Nós não temos condição de saber tudo. Eu quero compreender, eu quero fazer regressão de memória para entender por que eu tenho dificuldade com tal pessoa. É melhor você buscar ajustar essa dificuldade sem buscar muito no passado, não, viu? Uma sugestão para vocês. A gente tem elementos de sobra para a gente exercitar a fraternidade, exercitar o perdão, exercitar a compreensão, a tolerância. Vamos exercitar, né? Tem muitas informações que a gente não pode ter. Por quê? Porque nós não temos estrutura ainda para lidar com elas. Abrir certas feridas seria mais perigoso do que nós estarmos vivendo as situações que estamos vivendo no presente. Abrir o conhecimento de certos problemas do passado seria muito perigoso para nós, né? Então, vias de regra, nós temos bastante elementos para exercitarmos o equilíbrio no presente, para nos ajustarmos no presente na medida do possível, né? Então vamos, para a gente terminar aqui, né? Vamos ver se dá tempo, né? Então o poder divino não nos aproxima uns dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades, de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor. Seja na ampliação do bem, seja no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal, né? Então nós nos atraímos uns aos outros, nós nos afinizamos uns aos outros, nos aproximamos uns dos outros, né? Por quê? Pelas afinidades que a gente tem. É uma coisa invisível que ocorre, até inconsciente para nós. Nós vamos nos procurando, nós vamos nos encontrando, nós vamos nos aproximando de uma forma quase que imperceptível para nós, invisível para nós, mas vamos fazendo tudo isso. Nós aqui nesse grupo, para estudar, nós já fizemos isso. Nós já estamos fazendo isso, né? Eu atraio vocês, vocês me atraem, a gente se aproxima, a gente se sintoniza, de alguma forma você entrou, viu ali a gente falando, deixa eu ver aqui, né? Gostei e tal. A gente vai se aproximando, os vínculos vão aparecendo, né? E frequentemente até a gente se reconhece, né? Ligados uns aos outros pela simpatia, né? A gente se identifica uns com os outros. Isso acontece muito até no meio virtual. Não importa a distância, não importa o local onde a gente esteja, não importa. A gente acaba se juntando, a gente acaba se encontrando, né? Muitas vezes espíritos que somos já conhecidos uns dos outros, a gente acaba se afinizando novamente, a gente acaba se encontrando novamente. E o meio virtual ajuda muito hoje em dia para esse tipo de fenômeno, né? De nós nos reencontrarmos uns com os outros, né? Ok. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Até porque continua aqui um parágrafo grande, a gente vai retomar na semana que vem, tá? Mas já estamos na hora, né? Então, para a gente não tornar o estudo muito cansativo, ficar um arquivo muito grande também, né? A gente vai finalizar. Lembrando que tudo que a gente vai produzindo, de conhecimento aí no Facebook, né? Que é onde a gente faz os estudos ao vivo e tal. E há muito tempo a gente faz esses estudos ao vivo, né? Muitos anos. Então a gente tem um canal no YouTube, pessoal, que eu vou colocar para vocês aqui o link, né? Para vocês conhecerem, né? Tem quase 2.000 horas aí de estudos gravados, tá? Então tem vários tipos de estudos aí. Eu vou deixar o link aí para vocês. Tá? Espero que dê certo aí para abrir. E a gente vai colocando tudo, né?
Todos esses estudos que a gente faz, a gente vai fazendo ao vivo no Facebook e vai guardando no YouTube. Então, na nossa conta lá no YouTube, tem muita coisa ali para vocês verem, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final então, para a gente se despedir, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente pelo contato com os irmãos encarnados, com os irmãos desencarnados, porque através da intuição também recebemos os pensamentos que nos são lançados do alto pelos espíritos que nos querem bem, para que caiam nos terrenos do nosso coração, da nossa mente e possam dar frutos na seara do bem. Abençoa todos os irmãos que estavam pedindo oração, para que tenham seus problemas sanados, diminuídos, atenuados, resolvidos, conforme a possibilidade de cada um. Abençoa os espíritos necessitados, próximos a nós, e que eles possam receber, assim como nós, a radiância da tua luz, da tua paz, do teu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença, tá? Um abração e até a próxima, né? Quinta-feira, se Deus quiser, a gente está aí para novos estudos. Fiquem com Deus.